Olá, pessoal. Primeiro, gostaria de parabenizar a equipe organizadora deste curso, que, principalmente nesses últimos tempos, falar sobre violência contra a mulher e atendimento às minorias se faz extremamente necessário. O tema que me foi dado foi atendimento à paciente homoafetiva, e eu sou Adriana Ribeiro da Silva, sou ginecologista e obstetra, especialista em endoscopia ginecológica, sexologia clínica e na saúde integral da população LGBTQIA+. Eu vou explicar para vocês por que eu resolvi dar essa introdução antes de iniciar no nosso tema propriamente dito. Vivi uma situação em 2020, eu estava no hospital onde eu trabalho aqui em Belo Horizonte, e nós estávamos conversando, eu e mais 3 colegas médicos, a respeito de um ambulatório que tinha sido recentemente inaugurado, que é o Ambulatório da Saúde do Adolescente do Hospital Infantil João Paulo II, que é da Rede FEMIG. Esse ambulatório, ele tem uma parte específica para o atendimento de pessoas, de crianças e adolescentes transgêneros e não binários. E a nossa conversa na época era que as pessoas que tinham fundado esse ambulatório estavam sendo ameaçadas, inclusive ameaçados de morte, para que houvesse o fechamento do ambulatório. E eu recebi essa notícia muito assustada, né? Porque era um absurdo que é aquilo que estava acontecendo. E aí 2 colegas começaram a dizer, principalmente um colega, começou a dizer que ele concordava com aquilo, que o ambulatório deveria ser fechado, porque aquelas pessoas eram pessoas doentes que deveriam ser tratadas em alas psiquiátricas, porque elas eram verdadeiras aberrações. Diante dessa fala de um colega médico, aquilo não só me assustou muito, como eu expliquei para ele o quanto que ele estava desatualizado na parte da medicina mesmo, né, na questão médica. Desde 1973, a homossexualidade, que na época ainda era conhecido como homossexualismo, por causa do ismo do prefixo referente a doenças, deixou de ser considerada doença na Associação Americana de Psiquiatria e foi excluída do DSM. E em 1990, a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Então, essa pessoa, além de estar sendo extremamente homofóbica, ela estava completamente desatualizada. E, conversando sobre isso, eu expliquei para ele que aquela fala era uma fala homofóbica e que desde junho de 2019 o STF decidiu pela criminalização da homofobia e da transfobia. Nessa época, os ministros reconheceram que atos discriminatórios praticados contra pessoas homossexuais devem ser passíveis de penalização, conforme acontece com o crime de racismo desde 2018. Portanto, havendo qualquer ato de prática, indução ou incitação à discriminação, essa pessoa poderá ser, a pessoa que se sentiu ofendida poderá denunciar a pessoa homofóbica e essa pessoa poderá ser criminalizada. A pena prevista é de 1 a 3 anos, podendo chegar até a 5 anos em casos graves. Quando eu interpelei esse colega falando que era um crime, que se alguém ali o denunciasse, ele poderia, né, ser inclusive preso, ele já veio com todo o discurso de quase todo homofóbico, né, que vira e fala, não, a gente não pode falar mais nada, né, tudo que a gente fala é mimimi, tudo como se fosse um grande drama que as pessoas que sofrem esse tipo de crime estivessem fazendo. E sempre tem aquela frase, isso tudo começou agora, porque na minha época não era assim. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho de história, para sempre que alguém falar que na minha época não era assim, a gente pode explicar para eles que eles também estão desatualizados, né? Que agora entrando um pouquinho mais na população lésbica mesmo, a primeira descrição que a gente tem entre o amor entre duas mulheres foi de data de 1770 a.C., no Código de Hammurabi, que eram leis da Mesopotâmia, que eram descritas em grandes pedras, em que lá
existia a Sausicrum. Sausicrum eram mulheres especiais, eram mulheres que elas tinham direitos maiores que as mulheres que tinham relações com outras mulheres, né? Com outros homens, desculpa. Então, a Sausicrum, elas poderiam ter uma ou várias esposas e elas eram descritas como mulheres-homem. Então, alguns historiadores acreditam que eram mulheres transgênero, outros acreditam que eram só mulheres com alguns direitos que as mulheres heterossexuais não tinham. Depois disso, nós vamos ouvir novamente sobre relacionamento homoafetivo só em 630 a 560 a.C., com a poetisa grega Safo. Safo nasceu na ilha de Lesbos, e daí que veio o nome lésbicas. Lá, ela tinha uma escola de poesia só para mulheres, em que era comum essa prática nessa época, em que as professoras e as alunas tinham relações afetivas e amorosas. Isso era comum em Atenas, principalmente entre os homens. Toda vez que um professor tinha um pupilo, eles poderiam manter relações sexuais com o aluno. E apenas na ilha de Lesbos que isso era permitido entre as mulheres, mas com o tempo, claro que essas mulheres foram perseguidas, etc. Depois disso, a gente vai ter um grande gap na história, e só no século V ao século XV, na Idade Média, que a gente vai ter de novo a menção. E essa parte eu acho a mais legal. No mundo árabe medieval, existiam documentos médicos dizendo que algumas mulheres nascem com uma queimação nos grandes lábios vulvares e que só resolveria quando ela esfregasse a genitália em outra mulher, que isso era o tratamento. Até que houve a ascensão da igreja, do patriarcado, e qualquer ato sexual que eles considerassem contra a natureza, eles enquadravam no crime de sodomia. E aí, nessa época, qualquer prática que a igreja e a sociedade acreditasse que não era natural, a pessoa poderia ser penalizada ou até levada à pena de morte. Depois disso, a gente chega nos... antes disso, uma curiosidade. Aqui eu trouxe para vocês um objeto sexual, um brinquedo sexual da Idade Média. Aqui, os primeiros dildos, né, que são objetos sexuais, eles que foram relatados na história já é da pré-história. Mas logo depois tem, na Idade Moderna, na Idade Média, me desculpe, esse dildo que ele está acoplado a um tear e que as mulheres usavam como práticas sexuais. Se alguma mulher fosse pega utilizando um objeto desse, ela com certeza iria pegar a pena de morte. No século XV ao século XVIII, a gente entra na Idade Moderna, que neste período a mulher tem um papel na sociedade apenas para reprodução. Nessa época, qualquer mulher que demonstrasse desejo sexual ou prazer sexual, ela está achada como bruxa ou como bruxa ou como pervertida, né? E deveria ir para a pena de morte. Ela seria sentenciada à pena de morte. E diante esse quadro, mulheres homossexuais, elas, se tivesse, né? Se ela fosse denunciada ou pega fazendo algum tipo de ato homossexual, ela com certeza ganharia a pena de morte. No século XIX começa a Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa é a época de igualdade, fraternidade e liberdade. Mas a gente sabe que era igualdade e liberdade só para os homens, o que fica muito claro nessa charge aqui, mostrando a soberania masculina sobre a rainha Maria Antonieta na época. Nessa fase também, as mulheres eram cada vez menos valorizadas, né? Num contínuo da história, e sempre tentando mostrar a supremacia masculina. Até que chega o século XX. O século XX começa a surgir uma nova mulher, porque
nesse período, principalmente na década de 60, final da década de 60, vieram vários movimentos, o movimento feminista, o movimento dos Pantera Negras, o movimento hippie, brigando por igualdade, brigando por liberdade sexual. Foi quando a mulher começa a pedir direito a voto, começa a exigir o direito à educação, e foi nessa época que aconteceu a grande revolta de Stonewall. Para quem não conhece, Stonewall é essa história, né? Stonewall era um bar em Nova York em que a população LGBT poderia frequentar. E neste período, essa região de Nova York era extremamente marginalizada e era dominada pela máfia, que sobretaxava o valor de bebidas, e, além disso, sempre era um lugar que sempre tinha batidas policiais, onde eles conseguiam extorquir dinheiro dessa população, além de humilhá-los de toda maneira. Haviam espancamentos frequentes e várias vezes prisões. Até que, em 1969, uma mulher trans, durante uma batida policial, estava sendo presa. Quando ela vai ser colocada na viatura, ela olha no entorno, vê aquela rua lotada de pessoas LGBT e começa a ter uma luta corporal para não ser presa, e começa a incitar todas aquelas pessoas a ir contra aquele ato, né? E foi o que aconteceu, que foi a grande revolta de Stonewall, que a partir daí começaram diversos protestos. Nessa noite em especial, a polícia foi embora e eles começaram esses diversos protestos durante alguns dias, que a partir deste momento que iniciou a parada, até então GLS, né, que eram gays, lésbicas e simpatizantes, que teve a união, né, do grupo dos Panteras Negras, que lutavam contra o racismo, e do movimento feminista, além das pessoas que não concordavam com aquele tipo de pensamento na época. Falando um pouquinho de Brasil, a gente tem, no dia 19 de agosto de 1983, a gente tem o conhecido Stonewall brasileiro, que aconteceu no Ferros Bar. Ferros é um bar em São Paulo, e a gente tem que lembrar que em 1983 estava instituída a ditadura militar aqui no Brasil, pelo governo de Figueiredo, e Ferros é um bar que era muito frequentado por lésbicas. E nessa época estava crescendo bastante o movimento feminista lésbico, e eles tinham esses panfletos em que elas, né, panfletavam, orientando sobre os direitos e as questões lésbicas a serem conversadas e discutidas, o que não foi muito bem visto pelos militares da época e nem pelos donos do Ferros Bar, e que tentaram impedir essa panfletagem, e gerou diversos conflitos, diversos protestos, até que finalmente a panfletagem foi permitida e as coisas voltaram ao normal. A partir daí, então, o mês de agosto virou o mês do orgulho lésbico. E por que é importante, né? Porque é importante a gente ter essas datas de não só os meses de orgulho LGBT, como as paradas, o mês do orgulho lésbico. É importante para a gente levar visibilidade a essa população. E onde que a gente precisa, né, de visibilidade lésbica? Por que precisa? A gente precisa levar para dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Durante muitos anos, só se falava, toda a produção científica, sempre que precisava, né, discutir sobre questões de homossexualidade, sempre se falava de população homossexual masculina. Nunca se falavam de lésbicas, bissexuais, transexuais. E, aos poucos, à medida que nós vamos dando mais visibilidade à população, né, lésbica, bissexual e transexual, mais discurso, mais produção científica e mais se discute as questões ligadas a essa população. Além disso, a gente vê uma negligência na saúde muito grande, não só da população que não quer ir ao médico por medo da discriminação, por causa dos estigmas, mas uma deficiência muito grande em relação ao profissional de saúde, que
muitas vezes não sabe orientar a população, não entende as demandas próprias da população. Dentro da sociedade, a gente aí tem diversas, né? A gente tem discriminação por gênero e orientação sexual, não reconhecimento das relações afetivas, a hipersexualização dos corpos lésbicos, e aí tem essa figurinha aqui que eu gosto muito de trazer, que mostra muito bem esses 3 primeiros itens, né? Aposto que muitos de vocês já ouviram falar, né? Ela está namorando com outra menina, mas é só uma fase. Não, é porque ela se decepcionou no outro relacionamento, aí ela virou lésbica, né? Imaginem você se toda mulher heterossexual que se decepcionasse num relacionamento virasse lésbica, né? Possivelmente não teriam mais mulheres heterossexuais. Mas são falas que não reconhecem, que acham que não é possível uma mulher se sentir atraída por outra mulher, né? Atrás dessas falas existe uma violência grande contra essas mulheres. E a hipersexualização de corpos lésbicos ela é vista no dia a dia quando, por exemplo, um casal de lésbicas andando na rua, elas são interpeladas por terceiros para perguntar: posso entrar no meio? Dá um beijo para eu ver. E isso é muito mais frequente do que se imagina. Além desta violência, né, existe ainda a violência física se essas mulheres se negam a fazer isso. Essas questões a gente vê em reportagens, a gente não acredita que sejam tão comum, mas é muito comum que 2 mulheres andando na rua sejam interpeladas por outras pessoas no sentido sexual, como se elas fossem joguetes que pudessem estar ali para servir fetiche de outras pessoas. Além disso, a gente tem, falando um pouco mais de violência sexual, algumas pessoas talvez não conheçam um crime odioso, que é o estupro corretivo, que é comum, infelizmente, ainda na população lésbica, que consiste em pessoas próximas ou até familiares cometerem um ato de estupro com a desculpa, né, com a fala de eu vou te ensinar a ser mulher. Eu estou fazendo isso para você saber o que é ser mulher, né? Então é um crime absurdo, mas que infelizmente acontece com a população lésbica. E finalizando, o lesbocídio, né, que é o assassinato de mulheres lésbicas simplesmente por serem lésbicas. E entrando finalmente na nossa aula, de quem que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar daquelas mulheres que têm relações com outras mulheres desde sempre, mas que não vão ao ginecologista, não procuram assistência médica, porque, afinal de contas, elas não têm risco de engravidar, então acham que, por isso, não precisam procurar o ginecologista. Nós vamos falar daquela mulher que tem relações sexuais com outras mulheres e com homens. Então, as mulheres bissexuais, ou por ter relacionamentos abertos, ou por serem parte de algum trisal. Nós vamos falar das mulheres trans, operadas ou não, e que têm uma vida conjugal homoafetiva. E nós vamos falar daquelas mulheres que a vida inteira estiveram juntas, mas que não procuram assistência exatamente por causa de medo de estigmas e achavam que não tinham riscos de ter algum problema de saúde da parte ginecológica. Ou ainda daquela mulher que viveu um relacionamento heterossexual durante muito tempo, até que por algum motivo consegue se libertar daquele relacionamento que ela não estava feliz e iniciou um relacionamento com uma outra, como uma mulher. E quais são as recomendações do Colégio Americano de Ginecologia para os profissionais em relação ao atendimento das mulheres lésbicas e bissexuais? Primeira coisa, que eu acho que é universal, né, em todo atendimento a pessoas, né, a gente tem sempre que tentar criar um ambiente respeitoso e acolhedor. E como que seria feito isso, né? Quais são as dicas para poder fazer isso? No caso, por exemplo, de ginecologistas,
ou no programa de saúde de família, é possível a gente fazer a criação de formulários inclusivos, né? Vamos citar, por exemplo, o cartão pré-natal. No cartão pré-natal, geralmente está lá escrito nome do pai e nome da mãe. Por que não a gente criar um cartão pré-natal com nome da mãe 1, nome da mãe 2, ou responsável 1, responsável 2, né? Caso não seja possível isso, ou porque já tem o cartão da instituição que você trabalha, quando se chegarem duas mães lá, risca o nome do pai, escreve mãe 1 e mãe 2, isso já deixa um ambiente mais acolhedor. Além disso, desenvolver políticas não discriminatórias já na sala de espera. Às vezes você coloca ou uma bandeirinha LGBT friendly, ou às vezes você coloca, muitas pessoas gostam de colocar, né, fotos de casais com bebês e tudo, coloca um casal homoafetivo também, por que não? Além disso, revistas ou matérias, né, que falem de não discriminação, é sempre bom a gente ter esse tipo de literatura na nossa sala de espera. É muito importante não usar a linguagem discriminatória ao conversar, tanto com o paciente quanto com a parceria, é importantíssimo. Então, usar o nome social é imprescindível, tá? É imprescindível que seja usado. E é muito importante que a gente, como profissional de saúde, seja fonte de informação, tanto para o paciente quanto para a família. Mas é imprescindível também que seja informação baseada em estudo científico, né? Muitas das pessoas acham que podem colocar a sua opinião em relação ao paciente, infelizmente isso não é possível, tá? Toda a medicina tem que ser baseada em estudo científico. E quem é essa população, né? Qual é o tamanho dessa população? Estatisticamente, a gente sabe que cerca de 1,1 a 1,5% das mulheres adultas dos Estados Unidos identificam-se como lésbicas e 0,9 a 2,2% como bissexuais. Já no Brasil, cerca de 1,7 a 3% das mulheres sexualmente ativas se dizem lésbicas. Porém, existe uma maior tendência às mulheres se identificarem como bissexuais. E essa proporção vem aumentando a cada ano que passa, principalmente na população mais jovem. A estimativa precisa de quantas mulheres se identificam como lésbicas ou como bissexuais ainda é deficiente, devido a uma coleta de dados deficitária. Até há pouco tempo, os censos que eram feitos não incluíam orientação sexual, agora já tem essa inclusão. E várias das mulheres que fazem sexo com outras mulheres geralmente se dizem heterossexuais por medo de estigmas das minorias sexuais. Então, essa quantificação fica mais deficiente por causa dessas questões. Em relação ao acesso à saúde, o que a gente sabe? Que existe uma deficiência no acesso e na qualidade dos serviços prestados, por vários motivos. Um deles é o medo da discriminação e da estigmatização. Muitas vezes, muitas das queixas das mulheres lésbicas é quando elas chegam no serviço de saúde, elas já são taxadas como heterossexuais e pouco se pergunta sobre a vida sexual dela com outra mulher. Muitas vezes a queixa é um desconhecimento do profissional de saúde em relação ao problema em que que ela leva para o profissional de saúde. Mas uma outra questão que a gente tem que pensar é que, às vezes, existe um desconhecimento da própria paciente em relação aos riscos e aos problemas de saúde a que ela pode ser exposta. A maioria das propagandas em relação à saúde, principalmente a saúde sexual, são voltadas para a população heterossexual ou homossexual masculina. E pouco se fala, ou quase nada se fala, sobre a saúde da população lésbica. Então, fica como se tivesse incutido na mente das pessoas que a relação sexual entre duas mulheres é inócua de infecções sexualmente transmissíveis ou qualquer outro problema de saúde.
É importantíssimo que a gente treine os profissionais de saúde para poder trabalhar especificamente com a saúde LGBT. E uma outra questão que a gente tem que lembrar em relação ao acesso à saúde, principalmente dentro do setor privado, é que, como é uma população mais estigmatizada, às vezes tem um menor acesso a planos de saúde, mas a questão primordial nem é o acesso a plano de saúde, que mesmo os pacientes tendo acesso ao plano de saúde, antes de 2013, os planos de saúde não cobriam a parceria, porque eles só cobririam, só contemplariam o acesso à saúde pelo plano se aquele paciente fosse casado. E antes de 2013, o casamento lésbico não era oficial. Só depois de 2013, com que houve essa liberação, vamos dizer assim, do casamento lésbico, e os planos de saúde foram obrigados a contemplar o cônjuge também, a parceria da pessoa do plano de saúde. Além disso, é uma população que vem sofrendo várias violências, né, desde sempre, e além das violências contra as minorias, que leva a um aumento de distúrbios psiquiátricos e mentais, podendo levar à redução do autocuidado. Em relação às consultas ginecológicas de rotina, a gente vê também que tem uma redução na procura da consulta ginecológica de rotina, e isso tem alguns motivos. O primeiro deles é o foco principal da saúde da mulher voltado para contracepção e gravidez. Se você tem relação só com uma mulher, não tem a necessidade de fazer a contracepção, mas quando você quer engravidar, você vai direto na reprodução assistida. Então, essas consultas ginecológicas de rotina acabam ficando deficientes. E mesmo assim, muitos dos artigos nos mostram que várias das mulheres lésbicas que começaram as consultas ginecológicas na época certa, tudo certo, elas tiveram experiências negativas com ginecologistas, exatamente por causa daquilo que a gente já falou um pouquinho lá atrás. De chegar diante do médico ginecologista e ele inferir que ela seja heterossexual, de não conseguir ter um diálogo aberto com ele, falando sobre as práticas sexuais, e talvez, algumas vezes, o próprio médico não sabendo ajudá-la em relação a infecções sexualmente transmissíveis ou a qualquer tipo de demanda em relação à sexualidade. Então, as queixas principais foram essas experiências negativas devido à desinformação e essa dificuldade do diálogo aberto e claro. E quais são os fatores de risco que essa população tem a mais que a população heterossexual? Eu trouxe aqui os 2 últimos artigos de revisão mais recentes, que estudaram, né, quais são os fatores de risco que essa população estaria exposta, e eles chegaram à conclusão que adolescentes lésbicas elas estão mais vulneráveis a sofrerem bullying e rejeição familiar quando comparada a adolescentes heterossexuais. Além disso, é uma população que apresenta maior comportamento sexuais de risco, tem uma taxa maior de infecção sexualmente transmissível e gravidez indesejada, além de apresentar maiores riscos de transtornos mentais. Sabe-se também que a incidência e prevalência correta de infecção sexualmente transmissível nessa população é ainda desconhecida. Além disso, fazendo a comparação entre pessoas homossexuais e heterossexuais, esses 2 artigos mostraram que mulheres lésbicas têm maior risco de doenças cardiovasculares, pulmonares, artrite, maior risco de doenças mentais e psiquiátricas, com a maior ideação suicida, maiores distúrbios de sono, obesidade, aumento de infecção sexualmente transmissível, uso e abuso de álcool e drogas. Mas, em contrapartida, comparando com a população heterossexual feminina, elas têm maior taxa de emprego, maior taxa de escolaridade e maior remuneração. Em relação a infecções sexualmente transmissíveis, a gente sabe que o risco real de infecção sexualmente transmissível é subestimada,
mas que nos últimos anos nós estamos observando um aumento na taxa de infecção de HPV nas pessoas homossexuais, mas que é importante que mais estudos sejam feitos. Nessa última revisão de 2020, mostrou que na população lésbica a gente está vendo um aumento de infecção de HPV, e apesar de vaginose não ser, né, uma infecção sexualmente transmissível, a gente vê também um aumento na população lésbica. E o que a gente sabe, né? Que apesar de ter o que leva ao aumento, né, dessa infecção sexualmente transmissível nessa população? A gente sabe que a maioria das propagandas de prevenção são focadas geralmente em camisinhas externas apenas, ou seja, camisinhas masculinas, né? Então, quando a gente foca uma campanha publicitária de prevenção em apenas o sexo penetrativo masculino, parece que o sexo entre duas mulheres não leva à infecção sexualmente transmissível, não tem riscos, né? E essa crença errada leva a baixa taxa de prevenção e a baixa taxa de vacinação contra HPV, porque já que eu não tenho risco de pegar infecção nenhuma, né, infecção sexualmente transmissível, por que eu vou me prevenir? Então, as campanhas, elas precisam ser repensadas, né, para que essa população tenha mais acesso à informação e consiga se cuidar melhor. E qual que é a contaminação? Como que seria a via de contaminação nas mulheres lésbicas e bissexuais? A gente tem contaminação através de genital-genital, oral-genital, digital-genital e através de objetos sexuais. E quais seriam as doenças e as vias de transmissão? A gente tem sífilis e herpes, a gente pode adquirir através de sexo oral. Sífilis, HPV, herpes, HIV, clamídia e gonorreia, através do contato de mucosa com mucosa. Sífilis, HPV, hepatites, herpes, HIV, clamídia e gonorreia, através de penetração com objetos sexuais. E sífilis, hepatites e HIV, através do contato com sangue. E o que a gente tem, né? O que a gente sabe? A gente sabe que a maioria das mulheres lésbicas não utiliza nenhum método de barreira, nenhum método de prevenção contra a infecção sexualmente transmissível e que 15% apenas evitam relação sexual durante a menstruação. Mas o que a gente tem para oferecer para essa população, né, como método de prevenção? A gente tem principalmente educação sexual. E educação sexual vai desde recomendações de prevenção, recomendações para essas mulheres, por exemplo, higienização das mãos antes e depois do sexo, manter sempre as unhas aparadas, quando for utilizar objetos sexuais, sempre utilizar a camisinha. Eu gosto muito de orientar, usar a camisinha feminina, aquela camisinha interna, que aí você pode utilizar o objeto sexual nas duas, que as duas estarão protegidas, mas caso não vá usar a camisinha externa, né, a camisinha masculina, é imprescindível que a camisinha seja trocada toda vez que vá colocar na parceria. Evitar fazer sexo oral quando tiver algum tipo de ferida na boca e quando estiver menstruada. Utilizar sempre lubrificantes em caso de atrofia genital, né, por causa de fissuras. E o uso de luvas de látex quando houver algum tipo de corte ou algum tipo de lesão nas mãos. E quais são os métodos de prevenção para a população lésbica? A gente tem o método de barreira, né? Aqui eu trago para vocês os dental dams, eles são muito pouco conhecidos e aqui eu trago até uma crítica, que é um método que deveria ser muito mais falado, né? Porque ele é um método que deve ser usado nas relações heterossexuais também, né? E como é um método que tem pouca propaganda e fala-se pouco, acredita-se, né? Fica incutido na população que o sexo oral é um sexo que não leva a doenças, né? E o que não é uma verdade. O que o CDC diz, né? O que deve fazer? Os dental dams devem ser usados durante o sexo oral. É importante que você cheque a validade, tenha certeza que o produto esteja íntegro, sem microfuros, né? É
É importante que coloque antes de iniciar o sexo oral e não retire até o final. Se for usar lubrificante à base de água ou de silicone e guardar sempre o produto em local seco e fresco. Ele não deve ser reutilizado, não deve esticar para não danificar o látex, não deve ser usado espermicida junto com ele, assim como não deve ser usado produtos à base de óleo, e o ideal é não jogar no vaso sanitário após o uso. O uso correto é cobrindo toda a vulva e a região anal, se possível, e um dental dam, o valor dos dental dams vai depender se ele é saborizado ou não. Os saborizados, o valor varia em torno de $7, os não saborizados $4, e você pode comprar pela internet. Mas em cirúrgicas, que vem de material, né, cirúrgico e odontológico, você consegue comprar uma caixa com 36 unidades a cerca de R$130. Claro que não, esses são os não saborizados, tá? A grande limitação dos dental dams é na relação mucosa-mucosa, né? Que os dental dams, eles são bons para o sexo oral, mas relação mucosa-mucosa não é bom porque ele não fica fixo no local. E aí a L'Oréal soltou essa calcinha de látex para sexo mucosa-mucosa, só que o FDA ainda não liberou como um método de barreira para infecção sexualmente transmissível. Uma caixinha que vem com 3 calcinhas da L'Oréal custa mais ou menos $24, mas eu ouvi dizer, ainda não tenho certeza, que a Pentes vai começar a trazer e comercializar no Brasil assim que a FDA liberar. São métodos que não são baratos, né? E que não é toda a população que tem acesso. Então, vou trazer aqui o que é mais acessível. Essa aqui, para quem não conhece, é a camisinha feminina. É mais inclusivo a gente falar camisinha interna, né? Porque a gente tem que lembrar que tem homens que têm vaginas e mulheres que têm pênis, então é mais inclusivo a gente falar camisinha interna e externa. Essa aqui é a comercializada e essa aqui é a que o SUS libera, tá joia? Os plásticos de insufilme, eles no passado já foram orientados para a população lésbica utilizá-los como método de barreira, mas hoje a gente deve desencorajar esse ato, porque eles não são produtos adequados para isso. Caso você queira fazer, né, um método de barreira adequado, a gente pode fazer adaptar a camisinha externa, cortando as duas extremidades, fazendo com que ela se torne um retângulo que é utilizado como dental dam. Além desses métodos de barreira, a gente tem a utilização de luvas e camisinhas de dedo, que são um pouco mais frequentemente usadas, porém, só uma minoria que usa. Em relação à assistência em si da paciente homoafetiva, o que é recomendado, né? É recomendado que haja um treinamento em todos os membros da equipe para confecção de prontuários e vocabulários mais inclusivos. Lembrando novamente que o nome social tem que ser sempre, sempre, sempre respeitado, tá joia? Muitas pessoas têm dificuldades em relação à história sexual. Como que vai abordar as pessoas que ficam assim, quando chega uma mulher para mim, eu acho mais fácil inferir que ela seja heterossexual, porque eu tenho constrangimento de perguntar sobre a vida sexual. Essas limitações do entrevistador não podem levar a prejuízo do paciente, né? Então, se essa é uma limitação do entrevistador, a gente tem que repensar como que vai melhorar essa sua limitação. E uma das dicas que os grandes guidelines dão é você conseguir normatizar as suas perguntas, de tal maneira que aquelas perguntas saiam de uma forma mais fluente e que não leve ao prejuízo dos pacientes. E um exemplo que eu trouxe é esse exemplo
da medicina de família, que ele traz várias perguntas Ele traz várias perguntas em relação à história sexual. Mas, antes de fazer qualquer pergunta para qualquer paciente, é muito importante que você assegure aquele paciente que tudo que foi falado ali vai ficar em sigilo. Às vezes, os pacientes se sentem constrangidos em se abrir do ponto de vista sexual porque se sentem julgados, ou principalmente nos adolescentes, têm medo que que os profissionais de saúde contem para os seus pais o que está acontecendo. Então, é muito importante explicar, principalmente para o adolescente, que tudo que ficar lá, tudo que for falado no consultório, vai continuar em sigilo, a não ser que aquele adolescente esteja passando por alguma situação de risco em que os pais devam ser avisados. Mas como que você deve abordar, né, a primeira abordagem? Cada profissional de saúde vai descobrir a sua maneira, né? Eu mesmo no consultório, eu gosto de perguntar. Você geralmente tem vida sexual ativa? Sim. E geralmente você tem relação sexual com homem, mulher ou com os dois, né? Mas cada um procura o seu jeito de perguntar, né? É importante que cada momento você vai conseguindo mais a confiança do paciente. Então, você não precisa fazer as perguntas todas numa primeira consulta. À medida que o paciente vai ficando mais seguro com você, você vai aprofundando na vida sexual dele, né? E uma situação que eu tenho tido muito frequente no consultório são meninas lésbicas que são levadas pelas mães extremamente homofóbicas. Então, é importante que a gente explique para aquela adolescente. Primeiro, é importante que a gente tenha um momento só com o adolescente, que a mãe vai ficar lá fora, e depois tem um momento com as duas. Mas no momento que a gente está só com o adolescente, é importante assegurar a ela que ali é um ambiente seguro, que ali ela pode falar o que ela quiser, que ali ela não vai ter julgamentos. E é importante também que o profissional de saúde faça esse laço, esse elo entre a mãe e a filha, porque famílias muito homofóbicas são as primeiras grandes violências que as pacientes lésbicas sofrem, né? Então, ajudar essa mãe enxergar a homofobia dela, que às vezes ela nem percebe, também faz parte da nossa atuação como profissional. Passando para o exame físico, não existe diferença no exame físico da mulher lésbica e da mulher heterossexual. Em relação ao rastreio do câncer de colo, a gente sabe que a coleta deve ser feita a cada 3 anos em todas as mulheres de 21 a 65 anos que possuam colo uterino, independente da história sexual, ou a cada 5 anos nas mulheres acima de 30 anos até 65 anos que possam fazer a citologia junto com o PCR para HPV. Essa recomendação ela é mantida para pacientes que nunca tiveram sexo com homens. E aí, o que quer dizer isso? Que, às vezes, vão chegar mulheres lésbicas no consultório de vocês que ainda possuem ímã e falam, mas eu nunca tive sexo com homem. Mas, às vezes, ela usa objetos penetrativos, ou dedo, ou objetos sexuais. E você deve conversar com ela, explicar que os estudos mostram que tem um aumento, sim, da taxa de HPV, né, de infecção por HPV nessas mulheres, e deixa a critério dela. Se ela não quiser de jeito nenhum colher o preventivo, cabe a você orientá-la quanto aos riscos dessa não coleta. Eu trouxe aqui 2 artigos, um de 2019 e outro de 2020, falando exatamente isso, que nos últimos anos vem mostrando um aumento da taxa de HPV em mulheres homossexuais e bissexuais, que mais estudos necessitam ser feitos para a gente ter um índice correto, mas que é imprescindível que essa coleta seja feita, com o risco de uma detecção tardia do HPV já chegar num estágio de um câncer de colo de útero, por exemplo. E, além, né, da coleta, a gente tem a possibilidade da vacinação de HPV, contra o HPV. A vacinação, ela é muito eficaz,
né? E ela é a prevenção do câncer de colo, e ela vem em três tipos: a bivalente, a quadrivalente e a nonavalente. A nonavalente ainda não chegou no Brasil. A bivalente e a quadrivalente já tem bastante tempo que estão aqui no mercado. E ela é recomendada a crianças, a meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Devem ser dadas em 2 doses, com intervalo de pelo menos 6 meses entre elas. Em relação, aqui nós temos 2 estudos de 2019, mostrando que em relação às mulheres heterossexuais e bissexuais, a taxa de vacinação das mulheres lésbicas é menor, em comparação às mulheres heterossexuais, 8,5% apenas as mulheres lésbicas foram vacinadas, em contrapartida 28,4% de heterossexuais e 33,2% das bissexuais. E isso se deve ao pouco engajamento dos profissionais de saúde, né? Isso vem mudando ao longo dos anos, porque quando chegou a vacina quadrivalente aqui no Brasil, muitos dos profissionais chegavam até não a desencorajar, mas simplesmente não recomendavam, como se não fosse tão necessário como as outras vacinas do cartão de vacina. Então, alguns pediatras preferiam não discutir sobre a vacina de HPV, com medo de fazerem com que os pais acreditassem que eles estavam incentivando o início da vida sexual naquela paciente, nas crianças, e outros deixavam para que o ginecologista, por exemplo, ou o pediatra, indicasse a vacinação, e assim acabava que a vacina de HPV se perdia. Mas cada dia que passa, essa realidade, graças a Deus, vem mudando, principalmente que a vacinação de HPV agora está sendo, na maioria das capitais, sendo dada já na escola. Em relação ao rastreio de câncer de mama, o rastreio é o mesmo, né? De acordo com o Ministério da Saúde, com a mamografia bianualmente de 40 a 69 anos. Porém, as mulheres lésbicas, elas têm fatores de risco diferentes das mulheres heterossexuais. Então, os fatores de risco a mais que as mulheres lésbicas têm são nulliparidade, um abuso de álcool, tabagismo, obesidade, uma gestação em idade mais avançada e hormonioterapia, principalmente nas mulheres trans. Esses fatores de risco podem aumentar o risco de câncer de mama nessa população. A gente sabe que o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Só em 2020, 66.280 novos casos de câncer de mama foram apresentados, sendo que deles, 1% do total eram de pessoas XY, o que quer dizer que 1% desse valor eram de mulheres trans. Então, a gente sempre tem que ficar de olho nas mulheres trans em relação ao rastreio do câncer de mama. Agora, a incidência e a prevalência da população lésbica, bissexual e das mulheres trans ainda é incerta, e nós precisamos de mais estudos em relação a isso. E, falando em estudos, eu trouxe também o que houve em relação ao rastreio de câncer de mama mais atual. A gente trouxe que Bromer et al., em 2011, trouxe a importância, falou que não houve relação na prevalência do câncer de mama e orientação sexual, já que em 2015 mostrou que a terapia hormonal pode aumentar o risco de câncer de mama, mas que mais estudos são necessários para a gente poder afirmar várias coisas. O Salomon, em 2015, mostrou que a terapia hormonal aumenta, sim, o risco nas mulheres trans e travestis. E Silva et al. Falou da importância de campanhas mais inclusivas. Em relação à saúde reprodutiva, uma das falas muito comuns que todos nós já ouvimos, principalmente de mães, quando descobrem que as filhas são homossexuais, elas chegam muito, às vezes no consultório mesmo, falando: mas eu queria tanto ser avó, fiquei tão triste com a notícia, eu queria tanto
né? Aquele sonho da família cis heteronormativa. Então, a primeira coisa que a gente tem que orientar os nossos pacientes é que elas podem ser mães, sim. Não é porque são duas mulheres que não podem ser mães, né? Desde 2013, uma resolução do CFM incluiu mulheres lésbicas e mulheres solteiras na possibilidade de reprodução assistida. A gente sabe que a idade limite é de 50 anos e que existe um número máximo de ossos ou embriões que podem ser implantados. Nunca deve ser implantados mais de 4 embriões, sendo que até 35 anos pode-se implantar 2 embriões, de 36 a 39, 3 embriões, e de 40 a 50 anos, 4 embriões. Lembrando que na situação de doações de óvulos ou de embriões, é considerada a idade da doadora, na época da coleta dos óvulos. E aí, o que a gente tem que discutir, a gente como profissional de saúde, o que a gente tem que discutir com essas mulheres? Primeiro, a gente tem que discutir qual das duas que vai engravidar. Se for engravidar, vai ser implantado o óvulo próprio ou o óvulo da parceira? As duas vão engravidar juntas ou cada hora uma vai engravidar? Depois que pensar isso tudo, e aí é muito importante a gente, como profissional de saúde, explicar quem tem condições de engravidar e avaliar a possibilidade disso, né? Por exemplo, eu tive um casal de mulheres homoafetivas em que uma tinha síndrome de Marfan, que é contraindicado a gestação, por causa de uma questão ela tinha um aneurisma de aorta grande, então, para ela, gestação era contraindicada, mas ela queria engravidar, porque a parceira era obesa e ela achava que ela tinha menos risco que a parceira obesa. E aí foi uma conversa muito grande com as duas e acabou que a parceira obesa ele emagreceu, perdeu 12 quilos para poder engravidar e ela já tem a filhinha delas e estão muito felizes com isso. Mas é nossa função explicar para elas que nem sempre o sonho de uma gestar o óvulo da outra é possível, né? Depois que decidiu quem que vai gestar qual óvulo, se vão ser as duas juntas ou separadas, passa pela decisão do doador, pela procura do doador. O doador, ele pode ser buscado em bancos de sêmen nacionais e internacionais. A grande diferença é que agora, algumas diferenças existem, mas a diferença de tempo de espera, que antes os bancos nacionais você conseguia em 7 dias, e internacional até 3 meses, essa aqui está cada vez mais fácil de resolver, porque algumas cidades, como São Paulo e Belo Horizonte, já existem bancos internacionais de sêmen aqui instalados nos grandes centros, então você tem uma possibilidade de ter a amostra num tempo mais reduzido. No Banco Nacional, o anonimato é obrigatório, já no Banco Internacional, não. No Banco Nacional é proibido ter acesso às fotos do dono do material genético. No Banco Internacional é liberada as fotos. E se você desejar, por exemplo, ter fotos de família, ter fotos da infância, você pode pagar a mais por esse serviço. Uma questão que que limita, né, a quantidade de doadores no Banco de Sêmen Nacional é que aqui a doação tem que ser voluntária. Então, sendo a doação voluntária, a gente tem um número limitado de amostras. Já no Banco Internacional, a pessoa que leva a amostra, ela recebe um valor em dinheiro, o que estimula pessoas a doarem cada vez mais, a venderem esse material genético, o que faz com que eles tenham uma maior variedade de amostras. No Brasil, é proibida a identificação do doador, mas nos bancos internacionais é liberado, e dependendo da amostra, você pode comprar eles permitem uma visita da criança gerada por aquela doação de sêmen, né? Aquela criança, quando ela fizer 18 anos, ela tem direito a ter uma visita com o dono
da amostra de esperma. Mas não há nenhuma relação não há nenhum comprometimento né, do doador do esperma com aquela pessoa. Simplesmente você tem esse direito a ter esse encontro. Uma prática que é extremamente comum, que eu não sei se vocês conhecem, que é extremamente comum entre a comunidade lésbica, é a inseminação caseira. A inseminação caseira, ela se você digitar no Google inseminação caseira, vocês vão ver várias páginas em relação a isso. Eles têm até formulários próprios, tudo, em que é vendido na internet, né, o material genético, que algumas pessoas oferecem esse material genético, e eles cobram, em geral, 250 a 300 reais o potinho de esperma, e a gente deve sempre desencorajar. Por que a gente deve desencorajar? A gente sabe que esse material, ele não é um material que tem uma avaliação adequada. O que quer dizer isso? Quando o material genético vai para o banco de esperma, né, nacional ou internacional, esse material biológico, ele é avaliado. Você vai ver se o espermatozoide ali é viável, se aquele espermatozoide, se naquela amostra existe, né, não é uma amostra azoospermica, você vai saber se tem espermatozoides ou não. Essas amostras da inseminação caseira, em que essas pessoas vendem o material, a gente não sabe qual é a avaliação delas. Além disso, a gente não sabe muito em relação às transmissões de infecções sexualmente transmissíveis. Como no Brasil é proibido que se venda material genético, as pessoas, quando vão anunciar, geralmente dizem que elas não estão vendendo material genético. Estão falando que aquele valor que está sendo cobrado é para poder custear exames de infecção sexualmente transmissíveis que têm que ser mostrados para os compradores para assegurar que elas não estão inoculando um material infectado. Só que a gente tem que lembrar que, às vezes, o dono daquele material fez exame há 2 meses. Só que existem algumas doenças que têm uma janela imunológica de até 6 meses, né? Então, é arriscado uma pessoa comprar um material genético com algum tipo de infecção e inocular nela mesma. Além disso, tem risco de contaminação da amostra, né? Não só durante a coleta, e a gente não sabe exatamente o local, né, onde ele é coletado, se é feito com a higiene adequada. Além disso, como geralmente é um material que é inoculado, uma parceira inocula na outra, ou às vezes a própria paciente inocula nela mesma, a gente tem riscos de traumas vaginais. A inseminação caseira, eles têm um código de ética próprio, é uma prática tão estruturada, né, que existe esse código de ética. Quando você entra lá, existem várias dicas para que os compradores não caiam em nenhum tipo de golpe, tanto de compra de material que não é adequado, como eles colocam lá assim, não permita que a pessoa que venda o material genético veja você inoculando, né, mostrando que já tiveram casos de abuso sexual. Então, existem várias dicas que eles dão para esses pacientes que procuram esse tipo de prática. Para a gente, é importante que a gente saiba, além disso tudo, né, que não existe nenhum respaldo jurídico para esse tipo de prática. O que eu quero dizer com isso? Se esse casal compra, ou essa mulher compra o material genético nesse mercado paralelo, vá fazer a sua inseminação caseira, a pessoa que vendeu o material genético tem algum contato com ela por algum motivo. Algumas vezes eles assinam alguns documentos dizendo que eles não vão querer requerer a paternidade em qualquer momento da vida. Mas vai que aquela criança, fruto dessa inseminação caseira, se torna milionária, se torna uma skatista famosa, se torna uma cantora. Vai saber se essa pessoa que vendeu esse material genético não vai requerer essa paternidade, né? Então, não existe respaldo jurídico para esse casal ou para a pessoa que quiser inocular por inseminação caseira. Então, isso é importante explicar
para sua paciente, caso ela venha querer mais informações sobre inseminação caseira. E outra coisa é que o registro do bebê não é possível logo assim que o neném nasce. Então, mulheres que passaram por inseminação caseira, elas saem da maternidade, só a mãe que está gestando consegue colocar na maternidade, na certidão de nascimento, o nome dela. A mãe que não está gestando, ela não consegue, ela tem que entrar na justiça para requerer a maternidade. Já quando a criança é fruto de inseminação por reprodução assistida, elas já podem sair da maternidade e fazer o registro da criança como duas mães. E em relação à gravidez, quais são os fatores estressores que essas pacientes lésbicas podem sofrer que normalmente as pacientes heterossexuais não sofrem? Primeiro, né, e maior, talvez, fator estressor para essas mulheres é em relação à reprodução assistida e inseminação caseira. Além de ser uma questão grande para elas, né, a reprodução assistida, ela demanda um dinheiro, ela demanda uma reserva econômica grande, que muitas vezes não é acessível à grande maioria da população. A inseminação caseira não é um ato que elas, né, fácil de ser feito, tem todos os medos por detrás daquilo, mas às vezes é o que elas conseguiram fazer. E aí ela chega no consultório de obstetrícia morrendo de medo de como vai ser aceita. Independente de como esse casal engravidou, não é nosso direito julgar como que aquela gravidez aconteceu. Então, se um casal de mulheres lésbicas do segundo trisal chegar falando que elas passaram pelo processo de inseminação caseira, cabe a nós acolher e realizar o pré-natal da melhor maneira. Claro que durante os exames comuns do pré-natal, a gente vai investigar infecções sexualmente transmissíveis e avaliar o curso da gravidez como qualquer outro. Além disso, é importante que o obstetra prepare toda a equipe da maternidade que vai receber e vai assistir essas duas mulheres, né? Geralmente, quando chegam duas mulheres para ter um bebê, causa-se um frisson maior na equipe da maternidade, querendo saber, né, quando a gente fala que são duas mulheres, sempre quer saber como é que aquela gravidez aconteceu, se foi reprodução assistida, se não foi, e é importante que a gente chegue e explique que aquela pessoa que está com a gestante não é colega, não é amiga, não é prima, não é doula, que ela é a mãe. Então, às vezes, até no quadrinho da maternidade é importante colocar mãe 1 e mãe 2 e colocar o nome dos dois, da mesma forma como é feito nos casais heterossexuais. As questões com o problema do registro das crianças, eu já falei, né, agora, e a licença maternidade. Até hoje, a mãe que não está gestando, ela tem direito à licença maternidade equivalente à licença paternidade. Mas isso vai mudar, imagino, em pouco tempo, porque várias mulheres já entraram no pedido de aumento, né, do tempo de licença maternidade para 4 meses, e as duas mães conseguiram ter esse direito garantido de 4 meses de licença maternidade. Mas, por enquanto, a mãe que não está gestando, ela tem que entrar na justiça para ter o seu direito adquirido. Lembrar que nem sempre as mulheres lésbicas têm um ambiente familiar harmônico. Muitas vezes o casal heterossexual, quando traz a notícia, né, de uma gravidez, toda uma família fica muito feliz, faz muita festa e tudo, mas nem sempre é verdade num casal de lésbicas. Muitas vezes, principalmente aquelas em que a família é um pouco mais, né, homofóbica ou tem algumas restrições em relação à população LGBT, eles não fazem a mesma festa que fazem com o casal heterossexual. E este casal pode sofrer microviolências ou violências reais dentro da própria família. E lembrar também que esse bebê pode ser fruto
daquele crime que eu falei há mais tempo, que é fruto de estupro corretivo, né? Que, apesar de ser permitido por lei a interrupção neste caso, mas muitas das pacientes tendem a deixar a gravidez em curso. Então, isso é muito importante da gente saber da existência. Em relação à mãe que não está gestando, no Brasil a gente ainda não tem um nome para poder falar da mãe que não está gestando, mas fora do Brasil é chamado de comadre. É importante a gente assegurar a participação ativa da mãe não gestante o tempo todo, tanto na gravidez quanto durante o trabalho de parto e no pós-parto. E no pós-parto, o que a gente pode oferecer para essas mães, né? A gente pode oferecer a colactação. O que é isso? Você pode induzir a lactação na mãe que não está gestando, para que o momento do aleitamento materno seja dividido entre as duas. Aleitamento materno é maravilhoso, mas é muito cansativo, e se são duas mães, é nada melhor do que as duas poderem dividir esse ato. E a partir do momento que você vai oferecer uma colactação, várias questões têm que ser levantadas, né? Logo que o neném nasce, quem que vai ter o primeiro contato pele a pele? Quem que já vai amamentar já dentro da sala de parto? Como é que vai ser essa divisão das mamadas? São várias perguntas que é importante jogar para o casal para que eles decidam entre eles. É importante que exista aquele reconhecimento social, então, mais uma vez, a gente tem que orientar a equipe da maternidade, que aquela mulher que está lá é mãe daquela criança e deve, portanto, ser tratada como tal. E como que é feita, então, essa indução da lactação? Nós temos duas técnicas. Uma é a técnica tradicional, que é a estimulação através de bomba elétrica e do copinho de relactação. O que é preconizado é que você deixe o bebê sugando uns 10, 15 minutos sem sonda e logo depois coloque a sondinha do copinho de relactação. Eu, particularmente, não gosto disso, porque o neném fica irritado, a mãe fica estressada. Quanto mais estressada, menos o leite desce. Então, o que eu gosto de orientar é colocar o neném para sugar, já com a sondinha. Ele começa a sugar, começa a sentir o leite descendo. De tempos em tempos, você prende a saída desse leite. O neném continua sugando cada vez com mais força. Isso vai estimular a mama, e de tempos em tempos você vai soltando e o leite vai descendo. Esse é um método que pode levar mais tempo para ter a descida da produção e a descida do leite, então o resultado nem sempre é um resultado satisfatório. E nós temos o método farmacológico, que é um protocolo canadense de indução da lactação. Como que ele é feito? Mais ou menos 6 meses antes do nascimento, ou assim que já passaram as primeiras 12 semanas da viabilidade, que você vê a viabilidade daquela gravidez, você já inicia anticoncepcionais orais associados a 10 miligramas de domperidona, 4 vezes ao dia. Na segunda semana, aumenta-se a domperidona para 20 miligramas. Isso vai se manter até 6 semanas antes do nascimento, quando, então, a gente interrompe o anticoncepcional, mantém a domperidona, mas começa o estímulo daquelas mamas com bomba elétrica de intensidade média a baixa. E para um pouquinho, massageia as mamas de 5 a 7 minutos e reinicia esse ciclo. Esse ciclo tem que ser feito a cada 3 horas, e nesse momento a mama vai ficar mais engurgitada, e é quando deve iniciar alguns fitoterápicos, como o cardosanto e o fenogrego, um comprimido junto com cada refeição. Vai manter esse processo até mais ou menos 4 semanas antes do nascimento, em que esse ciclo tem que ser repetido uma vez de madrugada, em algum horário da noite. Sugere-se comer aveia no café da manhã, pelo menos 3 vezes por semana, beber bastante líquido e evitar cafeína, assim como bebidas alcoólicas. A descida do leite ela acontece mais ou menos entre dias e até 2 semanas, logo depois que interrompeu o anticoncepcional oral. Após o nascimento, tem que manter a domperidona 4 vezes ao dia, até conseguir uma quantidade substancial de leite. Lembrando que são 2 mães.
Então, qualquer quantidade substancial de leite pode ser uma quantidade reduzida, né? A amamentação é orientada que já se faça na sala de parto e antes de oferecer a mama para a criança, é importante que faça o estímulo com a bomba elétrica de até 10 minutos. Alcançado o volume necessário do leite, vai iniciar o desmame da domperidona e dos fitoterápicos. A gente tem que lembrar que amamentar vai muito além da produção do leite, né? A gente tem aí troca de carinho, troca de amor, então ela deve ser sempre encorajada. E, finalizando, então, o que eu gostaria que todos vocês levassem para casa é que a população lésbica e bissexual é imprescindível que a gente acolha sempre. É nosso dever como profissional de saúde sempre tentar quebrar o ciclo de violência, não só no consultório, como na nossa vida em sociedade. É primordial que a gente melhore a assistência à saúde, para que a gente consiga dar uma assistência melhor, mas a gente precisa mudar a imagem do ginecologista o mais rápido possível, porque são pessoas que estão sendo desassistidas exatamente por medo dos estigmas ou por assistência ruim recebida por ginecologistas. É importante que qualquer profissional de saúde desencoraje ao máximo a inseminação caseira. É importante que a gente sempre acolha, né, o casal gestante e, sempre que possível, oferecer a indução de lactação às comadres, às mães que não estão gestando. Eu trago aqui 2 sugestões de literatura. Uma chama Garota, Mulher e Outras, que são vários contos, é um livro delicioso de ler, são vários contos de mulheres lésbicas, mostrando vários encontros e desencontros e relações afetivas, e relações de trabalho, relações sociais e de família. Então, é um livro bem denso, mas é um livro bem interessante. E para as pessoas profissionais de saúde, esse livro das práticas de cuidado transdisciplinar para a saúde LGBTQIA+, é um livro excelente para se ter também. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha atendido as expectativas e espero que todos tenham um excelente final de curso. Aí segue as referências bibliográficas.